Essa aqui, ó. É possível um milagre não vir de Deus? É isso que eu queria ter comentado anteriormente. São duas questões que também nós temos que ter muita cautela, que é misturar a experiência pessoal com Deus, que é real, que acontece, e é bom lembrar o próprio nome que nós dissemos aqui, experiência pessoal. É uma experiência real, mas é pessoal, e portanto tem que ter muita cautela ao divulgar e como você trabalha com isso. O outro fato é que nós temos exemplo no Antigo Testamento, por ocasião lá das 10 pragas do Egito, milagres realizados pelos magos de Faraó, até um certo momento aqui. Quando você vai para o Novo Testamento, lá, não me recordo agora se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, Paulo lembrando os irmãos ali de algo que também é uma realidade, quando ele menciona que até o próprio Satanás é capaz de se apresentar como anjo de luz. Então nós não podemos também esquecer que existe um falsificador de milagres e que ele é mestre na capacidade de falsificar. Tanto que quando você vai para Apocalipse, você vê expressões de imitação do anticristo querendo se comparar com Cristo e com Deus. De questões que acontecem, que ocorrem. É aí que eu estou lembrando de Mateus 13, 22. Lembra que a gente mencionou que os sinais apontam para que Jesus é o Cristo. Aqueles sinais daquele momento apontavam para o fato de que Jesus é o Cristo. Só que Jesus, ele alerta o seguinte, olha lá no Marcos 13, 22, diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas. É isso que você está falando, Ricardo. Uhum. Que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, há sinais que apontam, esses sinais apontavam para o Cristo, mas existem sinais que apontam para o anticristo. E não é à toa que quando Paulo percebe que a coisa perde o foco, nós voltamos àquele texto de 1 Coríntios capítulo 1, 22 a 24, que ele diz, uns buscam sinais, outros buscam a sabedoria, como os gregos, mas eu apresento Cristo e este crucificado. Ele traz de volta para a essência do evangelho, que aponta para Deus, que aponta para Cristo, que é exatamente o que você mencionou aí em Mateus capítulo 13. E eu quero complementar ainda que alguns podem até, Nelson, dizer que estão apontando para Cristo. Mas Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o verso 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome nós expulsamos demônios. Ele dá uma lista de milagres aí, né? Isso. Em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cristalino. Eu sei que os irmãos podem estar pensando aí, dizendo, pronto, e agora? Como é que eu vou entender se vem de Deus, se não vem de Deus? Se o cara pode dizer que é de Deus e não é de Deus. É fácil. Aquele milagre está... Lázaro, isso... Sim, pode... Isso é muito importante, porque a gente vive um tempo, como diria Francis Schaeffer, da morte da razão. As pessoas deixaram de lado as escrituras e as experiências determinam a verdade. Então, quando o pastor vai dizer para alguém que teve uma experiência fantástica, dizer para a irmã, cuidado, porque isso não é de Deus. A irmã vai dizer, pastor, mas, olha, tá bom que a Bíblia diz isso, mas eu tive aquela experiência, eu até me arrepiei, né? Peraí, a experiência não determina a verdade. Exatamente. O segredo está no contexto, né? No contexto de Mateus 7, o contexto imediato anterior, Jesus fala sobre a porta estreita, e no contexto posterior, ele fala sobre os dois fundamentos. Ou seja, se o milagre verdadeiro, ele aponta primeiro para a glória de Cristo,
ele reduz aquele que realizou o milagre, aquele que realizou, entre aspas, né? Como você vê que os apóstolos, quando eles iam ser exaltados, eles, não, calma, eu sou homem igual a vocês, né? O próprio livro de Tiago diz que Elias era um homem como qualquer outro, mas ele orou e parou de chover, ele voltou a orar e a chuva, ou seja, um milagre verdadeiro, primeiro, ele aponta para a pessoa de Cristo, exalta a glória de Deus, ele nunca, jamais exaltará a glória de um homem específico, nunca, jamais, e ele leva o homem a uma busca de obediência, ou seja, porta estreita, entrar pela porta estreita, e fundamentar-se sobre a rocha. O que é que o falso profeta faz? Ele não te leva nessa direção. Ele te leva na direção de exaltar a si mesmo, de obedecer a ele e de se tornar dependente dele e não de Cristo, não da soberania de Deus, não da vontade de Deus e não ser obediente à palavra. Fato, é assim que você diferencia. Ok. Eu queria que vocês dissessem em poucas palavras como vocês orientariam pessoas na sua igreja que têm seguido esses falsos profetas, têm seguido aí esses líderes midiáticos que têm prometido o céu, mas na verdade são lobos em pele de ovelha, né? Como vocês orientam essas pessoas? Bom, se essas pessoas chegam à minha igreja, presumo normalmente que se elas estão vindo aqui, porque elas já estão vindo já machucadas e feridas, justamente por ter algum tipo de promessa não cumprida ou de lançar sobre essas pessoas uma carga que os falsos mestres, os falsos profetas, tipicamente lançam por aqueles que não experimentam um milagre prometido por falta de fé, que essa é a realidade que eles colocam, né? Mas a minha orientação é exatamente como nós conversamos agora há pouco aqui, né? Olhar para como as Escrituras olham para os milagres e apontar para Jesus Cristo. Para mim, quando aponta para Jesus Cristo, você encerra uma série de dificuldades e você facilita para que aquela pessoa possa ter uma compreensão maior e suficiente da pessoa de Cristo. Isso muda uma vida. A maneira como o Cristo significa para você, baseado nas Escrituras, é transformador. Inclusive, de forma tão sublime que apazigua o coração mesmo no meio da tormenta. Eu não preciso ter necessariamente um milagre realizado na minha vida para estar em paz. Isso é algo fundamental. Então, voltar às Escrituras e como ela aponta para o milagre que é em Cristo Jesus. Amém. Eu acho interessante que o livro inteiro de Marcos, né, de Mateus, vou usar aqui Mateus, ele tem um ponto muito importante de inflexão, né, aquele ponto em que depois que Cristo demonstrou em vários milagres, em vários sinais, a pessoa dele, o Filho de Deus, né, o Rei, ele chega para os discípulos e pergunta quem os homens dizem que eu sou, né? E aí é quando eles perguntam, tu és o Cristo? Quando eles respondem, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí, na sequência, Jesus, ele diz assim, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, se achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então, muitas vezes, nós estamos passando por lutas e dificuldades na nossa vida. É verdade que é doloroso por muitas vezes, né? Enfermidades, batalhas das mais diversas. Mas o maior ato de libertação na vida de alguém é você libertar-se do desejo de ter nesse mundo um reino que você só vai ter depois. Né? De que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Talvez você foi para aquela igreja em busca de milagres porque o seu reino ainda estava aqui, né? Sua esperança ainda estava aqui. Você queria construir alguma coisa ainda nesse mundo, como se o fim fosse aqui. E Cristo, ele só te revelou a verdade porque ele te ama e ele quer te libertar a tua mente. Ele quer te mostrar que você precisa negar a si mesmo.
Você precisa, mesmo que, como o apóstolo Paulo, orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E a resposta foi: não, a minha graça te basta. Será que você está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, mesmo que isso te leve a não ganhar nada desse mundo, mas, de fato, ganhar a salvação e salvar a tua alma? Então, busque a Cristo em primeiro lugar. Essas decepções, na realidade, são a misericórdia de Deus te apontando para a verdade, né? Te libertando, salvando a tua alma, né? Te mostrando o caminho de verdadeira alegria. É isso, é isso. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a verdade liberta. Precisamos ir cada dia mais para a verdade, para perto da verdade, para a palavra do Senhor, para Cristo, né? E aí, então, toda a mitologia, toda a lenda que é envolta na nossa cultura, na nossa sociedade, ela se desliga de nós, né? Nós somos desligados delas, né? As amarras, elas são soltas. E isso pela palavra de Deus. Amém?